Parte 1. Contexto geral do webinário. Pergunta 1. Qual é o produto / serviço que você quer vender nesse webinário? O que eu vou vender nesse webinário é uma implementação de 1 ano da Impulse, onde a gente transforma o conhecimento de um especialista em um produto altamente vendedor e escalável. Então, basicamente, tirando ele desse ser escravo da hora dele e criando um produto, né, um produto a partir do conhecimento dele para vender todos os dias na internet com escala e previsibilidade. Pergunta 2. Qual é o resultado principal que esse produto / serviço promete? O resultado principal que esse produto promete é basicamente ele... eu vou ajudar esse especialista, né, que tem um conhecimento a não ser mais escravo da hora dele. Basicamente, ele não vai ficar precisando vender serviço, escalando o tempo, ali ficando cada vez mais, né, com obesidade mental. E ele vai fazer o conhecimento dele virar um produto digital que venda 30, 50 e múltiplos 6 dígitos por mês. Então, basicamente, tem uma trilha ali dentro, né? E aí, basicamente, a gente vai... vou ajudar ele a pegar o conhecimento dele e a virar um produto altamente vendedor todos os dias na internet. Pergunta 3. Qual é a faixa de preço dessa oferta? A faixa de preço da minha implementação é mais ou menos em torno de R$4.000, R$5.000. É mais ou menos a faixa, mas eu ainda estou pensando em aumentar, mas esse por enquanto é a faixa de preço. Pergunta 4. Qual é o seu público-alvo principal? O meu público-alvo principal, ou como eu chamo de cliente dos sonhos, são especialistas ou profissionais liberais, profissionais autônomos, né? Que já vendem um serviço na sua vida, né? Já tem tipo, uma profissão, um negócio, mas elas querem transformar o conhecimento delas, então, ou seja, elas estão presas no horário delas, escravas do tempo dela, sabendo que o conhecimento dela vale muito mais do que ela faz, sabendo também que pessoas muito piores que ela já estão ganhando mais dinheiro que ela por entender o jogo do digital. Então, são especialistas, né, que estão e que têm serviço e querem criar e vender um produto altamente vendedor na internet, um produto digital, né, na internet. 5. Pergunta 5. Em qual fase esse público está? Cara, na minha implementação, geralmente, são 2 tipos de público. O público que já tem um produto digital, mas está estagnado, não sabe como vender aquele produto, ou não consegue achar um funil, uma estratégia para vender aquele produto, ou é o cara, uma pessoa, né, que ainda ela é especialista, ela é muito boa no que faz, mas ela não tem ainda um produto digital. Ela quer tirar aquele conhecimento dela, fazer aquele conhecimento virar um produto digital. Então, são 2 pessoas. A pessoa que já entendeu que ela pode vender na internet e, tipo assim, já tem até um produtinho, mas não vende. Então, eu vou estruturar um produto com ela e vou ajudar ela a melhorar esse produto e passar os funis certos para poder vender. O funil certo para vender, o funil de qualificação direta, né, de mensagem. Ou é a pessoa que só tem essa noção que ela pode ganhar dinheiro na internet, mas não fez o conhecimento dela virar um produto, e eu vou ajudar essa pessoa desde o início. Então, 2 tipos de pessoa. A pessoa que já tem um produto, eu vou ajudar a reestruturar, e a pessoa que não tem produto, eu vou ajudar desde o início ela a estruturar o produto. Mas as 2 sabem que o conhecimento delas vale muito dinheiro e elas podem ganhar dinheiro na internet com isso. Tá? Pergunta 6. Qual o objetivo principal do webinário? Praticamente, o objetivo principal desse webinário vai ser mostrar para elas que existem, né, o objetivo principal é ajudar os especialistas, né, que têm um conhecimento a parar de ser escravo da própria hora e criar e vender o seu produto digital todos os dias usando um funil de qualificação direta. Um modelo simples de vídeo e 3 perguntas que faz o cliente chegar pronto para comprar assim que conheceu. Sem ele precisar virar influencer, produzir conteúdos infinitos ou criar funis complexos. Basicamente, essa a minha intenção no webinário, é mostrar para ele que o conhecimento dele pode virar um produto altamente vendedor e principalmente mostrar para ele que existe um funil simples para isso. Não precisa ficar criando conteúdo, virar influencer. É só ele realmente ter um funil certo para poder vender esse conhecimento e ter o produto certo, né, para poder vender esse produto de maneira escalável. O webinário, pergunta 7. O webinário será ao vivo, gravado
ou perpétuo. No momento inicial vai ser um webinário ao vivo, né, toda semana, que eu vou fazer, mas quem sabe, possivelmente, fazer, né, um gravado, mas toda semana eu vou fazer pelo menos uma live ao vivo ali no grupo, lançar no grupo, né. Pergunta 8. Qual duração você imagina? Eu acredito que, geralmente, nas minhas calls de venda, eu fico, geralmente, 1h30, 1h20 para finalizar tudo. Então, acredito que vai ser em torno de 1h20, 1h30. Pergunta 9. Qual tom de voz você quer usar? Cara, eu sou um cara totalmente enérgico. Então, eu sou com energia para cima, gosto de conversar, gosto de falar dessa maneira assim, para frente, né? Então, eu acho que enérgico, realmente mostrando ali que existe um caminho muito forte, que a pessoa está deixando o potencial de lado e ela pode crescer muito se realmente fizer da maneira certa. Então, acho que o tom de voz é, cara, realmente de oportunidade, de a pessoa se movimentar, de tesão da parada, mas não de passar isso querendo vender alguma coisa, não. E se mostrar que a pessoa quer ter muito potencial e é só ela fazer o que tem que fazer, entendeu? Pergunta 10. Quais são suas referências de vibe, estilo para o webinário? Cara, eu nunca fui muito de ver o webinário, ficar olhando. Eu vejo que a maioria tem uma conduta mais calma, mais tranquila, até por vender um high ticket. Mas não me baseei muito em ninguém. Acho que a minha comunicação já é um ponto forte meu. Então eu gosto de realmente trocar ideia, falar com pessoas ali, obviamente com autoridade total, mas com uma leveza também de a pessoa, cara, tem um potencial gigantesco e é só usar, vamos pra cima disso, tá? Agora a parte 2, bloco 1. Boas-vindas mais agenda. Pergunta 1. Em 2, 3 frases, como você se apresenta hoje? Cara, acredito que para me apresentar, eu sempre falo na minha call assim, fala fulano, como é que tá, meu velho? Tudo bem? Cara, um prazerzaço conversar contigo. Meu nome é Marco, dono e criador da Impulso Digital. Eu vim aqui, né, sabendo do teu potencial, sabendo realmente que tu é muito bom no que tu faz. Vim aqui poder te ajudar ou te orientar da melhor maneira possível para te poder realmente extrair esse alto potencial que tu tem e realmente te mostrar, né, que tu pode utilizar isso, né, e ajudar milhares de pessoas e principalmente ganhar muito dinheiro, escalar teu negócio também. Mas basicamente isso que eu falei, né, não é totalmente, mas basicamente em 2, 3 frases eu apresento, como é que tá? Tudo bem? Meu nome é Marco, dono e criador da Impulso Digital. Cara, vim aqui, realmente dou muito valor ao teu tempo, dou muito valor à tua energia que está aqui, então pode ter certeza que vamos otimizar esse tempo, dar muito valor para poder realmente criar algo prático para te sair daqui com um plano, uma estrutura para te poder mudar o teu jogo, né, fazer teu conhecimento virar um produto digital e realmente escalar, poder ajudar mais pessoas e usar o teu máximo potencial, né, e não ficar mais escravo da tua hora. Basicamente seria assim, eu acho que eu me apresentaria, não na primeira parte ali. Pergunta 2. Quais são os 3 fatos rápidos que te dão autoridade? Eu acho que os 3 fatos rápidos são, primeiramente, o meu faturamento. Então, eu tenho até plataformas ali com mais de 200 mil de faturamento, plaquinha de faturamento também. Eu acho que também outra coisa de autoridade, querendo ou não, é meu Instagram, porque ensino a galera, né, faz tempo lá na internet, então já tenho 120 mil, 117 mil seguidores, então é um fato de autoridade também, passa autoridade, né? Acredito também que o que passa, outro fato de autoridade também é alguns clientes. Então tem cliente que já fez em uma semana mais de 100 mil reais, tem outro cliente que já fez mais de 45 mil reais em 10 dias, eu acho. Então tem vários provas sociais, mas meu Instagram também, que bastante gente me acompanha, as minhas premiações e o meu faturamento também na plataforma, acho que são 3 fatos de autoridade que vão passar muita credibilidade, né? Pergunta 3. Qual é a promessa central desse webinário em uma frase? Cara, a promessa central, na minha concepção, acredito que é ajudar, né, o especialista a criar e vender o seu produto digital de maneira previsível e escalável, né, que ele consiga fazer o conhecimento dele virar um produto altamente vendedor de 30, 50, 100 mil reais por mês. Então acho que seria a promessa central, sabe? Não o meu diferencial, mas a promessa central. Pergunta 4. O que a pessoa ganha se ficar até o final do webinário? Cara, essa é uma boa pergunta, mas se ela ficar... Eu não sei se essa pergunta aqui está falando sobre bônus ou está falando realmente sobre o conhecimento, mas
se a pessoa ficar até o final do webinário, ela vai ter um plano prático de como fazer o conhecimento dela, tá? Todos os passos para o conhecimento dela, para ela não precisar ficar vendendo mais serviço, vendendo cliente, único cliente assim, de cada vez, e ficar escravo da hora, escravo da própria agenda. E sim, ela, no final do webinário, vai ter um plano prático de como ela pega o conhecimento que ela tem, faz um produto altamente escalável, então um produto que não depende da entrega dela, e com um simples funil, sem precisar ficar fazendo funil complexo ou de coisa de influência, um simples funil de vídeo, né, e de 3 mensagens, que é o funil de qualificação direta, ela vai com esse funil já sair podendo já vender o seu conhecimento na internet. Então basicamente ela vai sair ali com um plano prático de como fazer o conhecimento dela virar um produto totalmente vendedor e o funil também para fazer isso. Pergunta 5. Quais são os 3/5 tópicos principais da aula? Cara, na minha concepção, os tópicos principais da narrativa do webinário, eles são posicionamento, então que é muito importante eu falar sobre, brevemente ele fala sobre posicionamento, então o cliente que a pessoa vai realmente vender, para quem vai vender, qual promessa, qual transformação, como definir o método de uma maneira escalável, não depende da entrega da pessoa. Então basicamente isso, posicionamento. Segunda coisa, é o produto certo, então como criar o produto certo, que não depende da entrega, um produto realmente altamente vendedor, com escala muito grande. Terceiro, oferta, como criar um mecanismo de diferenciação no teu produto para te não se associar com outras coisas no mercado. Quarto, como tu vende esse produto já mesmo sem investir em nada, então venda sem risco, né? Como vender de maneira, tipo assim, sem gastar nada. E o quinto ponto é o funil de qualificação direta, o funil mais simples e mais vendedor e com mais potencial de fazer o teu negócio, o teu produto virar altamente, né, um produto aí de 30, 50, 100k no mês. 6. Tem alguma história para... Pergunta 6. Tem alguma história rápida para usar logo no início? Eu acredito que eu vou usar esses 3 passos, né? Usar, tipo, mostrar meu Instagram. Isso aqui, eu crio conteúdo há mais de 6 anos já sobre internet. Já falo sobre isso, já faturei múltiplos, né, 7 dígitos no digital. Até aqui esses últimos 2 meses, os últimos 45 dias, os últimos 2 meses, a gente fez ali mais de 200 mil reais só com um produto simples né, tal. E também mostrar alguns alunos ali. Tipo, gosto de mostrar, talvez, um aluno ali que fez mais de 100 mil reais em 7 dias, com a estrutura. Poderia ser essa história. Parte 3, bloco 2, quebra de expectativa, Big Idea. Pergunta 1. O que as pessoas geralmente esperam que você não quer fazer? Peraí. O que as pessoas geralmente esperam... Cara, não entendi muito essa pergunta, qual o contexto dela. Mas eu acredito que, tipo assim, as pessoas, elas não querem ficar vendendo, tipo, criando, dependendo do algoritmo, ficar criando ou funis de páginas, funis com um monte de coisa para fazer, funis complexos. Elas não querem também vender ficar abordagem fria, chamando um por um. Elas não querem também ficar perigando essa influencer ou tentando vender um produto ali. Elas querem que, de maneira natural, as pessoas realmente vão até elas e comprem o produto. Pergunta 2. Qual crença regra do mercado você quer quebrar logo no início? Que para você tendo conhecimento, sendo especialista, sendo muito bom no que você faz, você não precisa ser escravo da sua hora. O teu conhecimento vale muito mais do que isso. E principalmente que você não precisa virar um influencer ou ficar tentando vender, vamos por assim, tentando mostrar que tu é chato, querendo ser um vendedor chato, ali, um guru para poder vender. Tu não precisa disso. Tu só precisa de um funil simples e de um produto certo para poder vender de maneira altamente escalável, sem precisar ficar fazendo coisa aleatória aí. 3. Pergunta 3, né? Qual a Big Idea? Eu acho que a Big Idea do meu projeto, depois de definir isso aí, conversar um pouco mais, entender, eu acho que a Big Idea é que a pessoa de maneira simples, ela pode pegar o conhecimento dela, fazer um produto, né, para poder vender somente com um funil mais simples no mercado.
sem coisas complexas. Funil, qualificação direta. Então, funil simples de mensagem para poder vender o seu produto, sua mentoria todos os dias. E principalmente, sem precisar se tornar influencer, ficar gravando conteúdo, criando conteúdo, sem precisar nada disso. E também sem precisar tentar vender. Realmente as pessoas compram de maneira, quase que não automática, mas as pessoas olham aquela oferta e não precisa eu empurrar a venda. A pessoa já vê que aquilo realmente é para ela, ela vai comprar. Então a Big Idea é o funil de qualificação direta e as pessoas não precisarem ficar criando conteúdo como influencer para vender. Pergunta 4. Qual slogan, frase de impacto você quer usar? Especialista que quer vender um conhecimento na internet, um produto na internet, não precisa virar influencer, não precisa ficar criando conteúdo, não precisa ficar tentando vender para as pessoas, virar guru, não precisa nada disso. Só precisa de um produto certo e de um funil de qualificação direta de mensagem para a pessoa realmente comprar, olhar aquele produto e quando ela te conheceu, ela já entrou praticamente comprando aquela estrutura ou aquela transformação. Então, basicamente, eu acho que isso. Ou até mesmo falar que especialista não pode ficar refém da sua própria hora, da sua agenda. Ele realmente tem que mudar, né, o de vida e principalmente que pessoas piores que ele estão ganhando mais dinheiro que ele por entender o jogo da internet. Então, acho essas duas coisas. Você está aqui, é profissional, especialista. Quero te falar, tem uma pessoa muito pior que tu, com menos formação, uma pessoa que não sabe nada assim do negócio, se formou há meio ano, mas entendeu o jogo da internet, está ganhando muito mais dinheiro que tu, está ganhando muito mais reconhecimento que tu, mesmo vendendo o produto M. E tu, que é muito bom, se formou, fez muita coisa e não está vendendo, porque não entendeu o jogo da internet ainda. E não, tu não precisa virar influencer, virar, sei lá, criador de conteúdo, ficar postando muito conteúdo, não precisa. Tu realmente precisa de um funil de qualificação direta para poder vender todos os dias na internet. 5. Pergunta 5. Qual analogia simples você vai usar para explicar? Eu vou explicar para ele que quando tu vende o teu horário, tu tem um tempo finito, né? Um tempo que acaba. E quando tu vende um produto de maneira digital, tu pode vender 100 mil, 200 mil cópias que tu consegue vender e escalar muito. E principalmente também que o que mais vende não é o mais, não é o melhor, realmente é o mais conhecido. Então, uma pessoa que é muito ruim está vendendo mais que a pessoa que é mais conhecida. Então, a pessoa tem que entender que ela tem que entender o jogo da internet, tá? E explicar que o nível de sofisticação do mercado hoje é a simplicidade. Quanto mais simples a gente fizer o funil e estrutura, mais as pessoas compram e confiam. Parte 4, bloco 3. Diagnóstico do cliente. Pergunta 1. O que o lead tenta fazer hoje e não funciona? Hoje, o meu lead, especialistas, eles tentam basicamente, primeiro, se eles vão vender um produto, eles vendem produto mentoria, então depende do tempo dele, não consegue escalar nada o produto, porque vende, ele vende o tempo dele, até mesmo no produto digital. Ele vende tempo no serviço e vende tempo do produto da mentoria. Não, ele tem que vender um produto estruturado para não depender da entrega dele. Outra coisa, eles tentam criar vários funis complexos, funis totalmente diferentes, sendo que nem fazem um funil simples e mais básico para funcionar. Então eu vou mostrar para eles que não precisa fazer funis complexos, funis cheios de ideias, aleatórios, porque eles não precisam disso para vender múltiplos dígitos na internet. E também que eles não precisam ser os melhores ou ser influencers, ou ser, sei lá, ficar criando conteúdo, ficar criando muita coisa aleatória na internet. Eles só precisam do produto certo e do funil de qualificação direta para poder vender múltiplos dígitos do seu produto digital a partir do seu conhecimento da internet. Então, pergunta 2. Quais são os sintomas práticos disso no dia a dia? Cara, esse cara, basicamente, que está tentando vender, que está na internet, né? Ele é escravo da agenda dele, então ele é basicamente, não consegue vender, porque ele fica só refém do tempo dele. Ele tem um teto de faturamento, então ele não consegue escalar. Ele tem falta de liberdade, porque ele pensa assim, se eu adoecer, se der ruim, se eu parar de trabalhar, eu paro de ganhar dinheiro. Ele tem um cansaço mental muito grande, porque ele sabe que ele trabalha e não consegue escalar mais, né? Então, ele também tem uma frustração de ver gente pior que ele, que entendeu o jogo do digital, entendeu o jogo da internet de venda, ganhando mais que ele.
ele tem falta de escala, né? Porque sabe que o conhecimento dele vai muito mais do que o que ele vende hoje. Mas ele não sabe como fazer isso. Ele não tem previsibilidade, porque se ele parar de trabalhar ou se acontecer uma coisa com ele fica sem dinheiro. E ele tem muito medo de ficar para trás, porque ele pensa... cara, se eu ficar para trás aqui, se o cara passar, eu não vou vender nada, eu vou ficar sem dinheiro. Uma coisa muito importante para entender é que, tipo assim, eu tenho dois tipos de cliente, como eu já falei. É o cara que já tem um produto e não está conseguindo vender ele, então a gente reestrutura o produto e usa o funil de qualificação direta para vender. Ou tem o cara que basicamente não só tem o conhecimento, tem o serviço e tudo mais, mas não tem o produto digital, eu vou criar desde o início com ele. Então tem o cara que sabe que está ali preso na agenda, que não quer ficar mais isso, com todas essas características que eu falei, e tem o cara também que já tem o produto e já está só frustrado com o funil, que não sabe como vender com esse funil. Falta um funil certo para ele vender, que é esse funil de qualificação direta. Então, esses dois tipos de especialista que eu vou pegar. O cara que já tem um produto e está frustrado na vida dele de serviço, né? E o cara que vende já tem um produtinho, mas não se acertou no funil certo ainda. Né? Daí ele tenta extensão estratégica, tenta abordagem fria, tenta várias maneiras erradas de vender o produto dele. Pergunta 3. Como faz a pessoa se sentir? Cara, a pessoa se sente muito mal porque ela sabe que o potencial que ela tem, com o conhecimento que ela tem, vale muito mais do que ela ganha hoje. E ela vê pessoas passando na frente dela porque entenderam o jogo do digital. Então, ela não quer mais ficar testando coisa aleatória, tentando criar influência, ela quer realmente uma coisa validada para ela pegar a estrutura, criar o produto certo a partir do conhecimento dela, criar o método certo, criar o funil com o funil certo e vender todos os dias. Pergunta 4. Se nada mudar em 6, 12 meses, o que acontece? Ela vai ficar cada vez mais para trás, vai acabar ficando cada vez mais depressiva, doente, porque ela vê que ela não consegue escalar porque depende do tempo dela, o tempo dela é escasso, né? Então ela vê que não tem para onde ir. Então basicamente ela vai ficar para trás no mercado dela, vai vender muito menos que todo mundo já está na internet, vai ficar atrasada e principalmente vai ficar cada vez mais presa ao trabalho e mais ansiosa, mais nervosa e não vai conseguir tanto dinheiro mais porque vai tentar ali criar coisas aleatórias ou até quando cria um produto sozinha ela vai tentar fazer conteúdo e não precisa disso, então basicamente isso. Pergunta 4. Pergunta 5. Qual história representa bem esse cenário? Cara, eu acho que eu posso contar nessa parte aqui a minha história, porque eu tenho um fato que em 2024 na verdade, eu estava faturando mais de 90, 100 mil reais por mês com o meu conhecimento, vendendo um produto a partir do meu conhecimento, mas era um produto que era totalmente, tipo assim, dependente da minha entrega, então eu criei um produto totalmente errado e eu acabava vendendo aquele produto e foi a fase que eu estava ganhando muito dinheiro, tipo assim, né, eu fiquei 23 ali, basicamente eu não tinha ainda um faturamento tão alto, era menor que isso e eu consegui saltar para 100 mil reais quase. E foi uma das piores fases da minha vida, porque eu criei um produto que eu não conseguia entregar, que não era automático, eu ficava preso do produto, não conseguia vender de maneira escalável, tinha um teto. Então eu quero mostrar pro cara que ele tem que criar o produto certo. E também eu acho que uma história que representa bem esse cenário é do Dejair, que é um aluno, não sei se eu posso falar o nome dele, posso pedir para ele, que ele entrou em depressão, terminou o relacionamento e, cara, perdeu o contato com o filho, basicamente, quase, porque ele trabalhava demais para manter o custo de vida dele alto, então, já que tinha um serviço ali, atendimento, ele ganhava bem, mas tinha um custo de vida muito alto, então ele ganhava ali basicamente o que ele gastava, daí a mulher dele já largou ele, porque ele não ficava em casa, não conseguia descansar, não conseguia ficar tranquilo, e por ele tentar vender só o serviço, não vender o conhecimento, não vender um produto digital, ele acabou ficando depressivo, longe da família e tudo mais, terminou o casamento de anos, e hoje está ali criando o produto digital dele para poder realmente retomar e mudar de vida. Então acho que essas duas histórias são bem legais. Parte 5, bloco 4, diagnóstico de mercado. Pergunta 1, quais conselhos comuns do mercado são rasos e problemáticos? Eu acho que duas coisas são muito fortes, que você precisa para vender na internet: virar influencer, ficar postando conteúdo, criar vídeo da tua vida e tal,
E também que tu precisa de vários funis ou funis muito complexos, diferentões para vender. Tu só precisa de um funil simples de mensagem para poder vender todos os dias na internet o teu produto digital ou a tua mentoria digital. Então não precisa, não tem que, ou até mesmo uma coisa, crença, né? Que trabalhar mais vai dar mais dinheiro, mas não. Trabalhar mais só vai te trazer mais cansaço e muito menos vida, né? Pergunta 2. Por que o problema não é a pessoa, mas o modelo? Cara, os caras estão tentando no mercado empurrar que tu precisa ficar criando conteúdo. E nem todo mundo gosta de criar conteúdo, nem todo mundo tem tempo para isso. Primeira coisa é isso. Então, tu não precisa ficar criando conteúdo e até mesmo tu não precisa ficar virando influencer ou criando funis diferentões. Tu só precisa seguir um funil simples que todos os dias chega a pessoa certa no teu produto. E principalmente, tu não precisa ficar refém ali de criar, vamos supor assim, de entregar esse produto. Tem que criar um produto certo que seja altamente vendedor para isso. Então, se tu não vendia antes é porque tu nunca conseguiu criar o produto certo e principalmente tu tá usando funis que não são para ti, são funis que são para pessoas aí que querem criar conteúdo, são influencers. Tu tem que criar um funil realmente que venda de maneira simples o teu método, entendeu? Pergunta 3. Quais são as 3 meias verdades ou mentiras elegantes que você quer expor? Cara, eu acho que primeiramente que tu virar influencer, criar conteúdo aleatório na internet, tu vai vender mais. Tu não pode depender de algoritmo, então é tudo mentira que as pessoas falam isso. Tu pode usar como plus, um plus a mais, mas tu nunca vai ter previsibilidade e, tipo assim, escala só com conteúdo. Tudo mentira isso. Outra coisa também, que as pessoas que vendem serviço, elas precisam vender mais. Mas elas vendem mais e tem que entregar o tanto que elas vendem. Então, quando ela vende serviço, ela acaba ficando refém do próprio tempo dela, refém da agenda e só trabalhando mais só para inflar o custo de vida. Então é uma mentira também. E outra mentira é que a pessoa precisa usar vários funis para poder vender na internet. Não, ela só precisa de um funil e um funil simples, que seja rápido e efetivo para poder colocar na internet, para poder colocar no ar. Pergunta 4. Qual é a grande regra do jogo que ninguém contou? Na minha opinião, a grande regra do jogo que ninguém contou é que se tu quer vender o teu conhecimento na internet, tu não precisa ficar criando conteúdo, não precisa ficar mostrando ali da tua vida e tudo mais, não precisa. Tu só precisa de um funil simples de qualificação direta. Não é funil de landing page, de sessão estratégica, não. É um funil simples de mensagem com um vídeo e 3 perguntas que transforma esse cliente, esse potencial cliente em cliente. Então, os caras ficam mostrando aí que tem que criar conteúdo, tem que ter audiência e nada disso é necessário. Pergunta 5. Qual é o erro de modelo em uma frase? Primeira coisa, ficar tentando, né, ficar somente no modelo tradicional de vendas, que é serviço e tudo mais. A pessoa necessita criar um produto digital dela para poder ajudar mais pessoas e vender mais também. Mas qual é o erro de modelo em uma frase? Na minha concepção, o erro de modelo em uma frase é a pessoa ter que ficar criando conteúdo aleatório todos os dias para poder vender. Não. Ela primeiro tem o produto, ela vende, depois se ela quer criar um produto, quer criar conteúdos digitais, ela cria depois como realmente uma coisa que ela gosta, como um plus do negócio dela. Parte 6, bloco 5, método mais pilares. Qual é o nome do meu método? O nome do meu método é Especialistas Escaláveis. Tá? Pergunta 2. Quantos pilares e etapas principais ele tem? Ele tem, em tese, 5 pilares, mas eu acredito que dentro do método eu vou explicar 3 pilares, que são produto, certo, né? Então, com posicionamento, produto ali certo. O funil de qualificação direta e no final, vendas. Tá? Então, basicamente, acho que seria esse ponto, mas tem outras coisas, mas eu acho que seria mais esse o ponto. Parte 3. Pergunta 3. Quais são os pilares em ordem lógica e como você dá o nome para cada um? Cara, os pilares, como eu falei para você, eu acho que são 4. Pode ser 3 ali, mas resumindo, mas eu acho que
Na minha concepção, o melhor são 4 pilares, que é o primeiro pilar, posicionamento cirúrgico, onde a pessoa define para quem ela vende de maneira muito exata, não é tipo quem pode comprar dela, e sim para quem ela quer vender, que é a pessoa que tem urgência e tem dinheiro para pagar. E qual transformação ela gera e qual o método que ela faz a pessoa chegar no ponto B, né? Então, porque o ponto A é o cliente, o ponto B é a transformação que ela gera e a ponte é o método dela. Então, ela define qual os pilares do método dela e tudo mais. Então, ali, isso é sobre posicionamento. Segunda parte, produto. É onde a pessoa define ali como criar um produto. Eu vou mostrar para ela, né? Como criar um produto. Então, produto impulse, que é o segundo pilar. Que é como criar um produto de maneira que ele não dependa da tua entrega e seja um produto altamente escalável, que a pessoa consiga consumir contigo sendo o direcionador e não sendo o motorista, realmente ajudando ela, mas não ficando refém. Então tu consegue vender 100, 200, 300, 400, 500 mil, você consegue vender sem precisar entregar o teu tempo ali, né? E depois, então, primeira coisa, posicionamento cirúrgico. Segundo pilar, produto impulse, criação do produto impulse. Terceiro pilar, oferta irresistível. Então, como tu fazer esse teu produto virar algo diferente no mercado, né, um método único. Quarto pilar é funil de qualificação direta, tá? O quarto pilar ele tem duas coisas. Eu ensino a pessoa a vender sem gastar dinheiro no primeiro momento e o venda sem risco, né? E junto também já o funil de qualificação direta, onde a pessoa só com um funil simples de um vídeo, 3 perguntas, ela já tem uma estrutura para poder vender todos os dias o produto digital dela, tá? Pergunta 4. O que torna o método diferente do que todo mundo já está cansado de ver? Eu acho que o que torna o meu método diferente, primeira coisa, é criar a estrutura, criar o produto, um produto diferente, que não seja uma mentoria, não seja um produto baratinho, seja um produto realmente que ela consiga não precisar entregar o produto e ser um produto, mesmo assim, high ticket, tá? Isso é um diferencial muito grande. E, obviamente, né, ela não precisar ficar criando conteúdo, virar influencer ou abordagem, não. Ela só vai usar um funil de qualificação direta, ou seja, um funil de mensagem simples para poder vender o produto dela todos os dias. Sem ela precisar ficar querendo vender, tipo, tentando... é assim, não. Vai ser fácil, tipo, sem ela precisar ficar jogando para a pessoa assim, compra de mim, não. Vai ser algo natural. Parte 7, bloco 6, provas mais objeções. Pergunta 1. Quais são 3 a 10 histórias reais, exemplos fortes, que você pode usar? Cara, eu acho que primeiramente eu vou usar o meu exemplo. Quanto tempo estou na internet, que eu sou um garoto aqui que saiu do Rio Grande do Sul, do fundo do Sul, e conseguiu mudar de vida com a internet. Mais de múltiplos dígitos de faturamento, mostrar ali plataforma digital de faturamento, mostrar seguidores no Instagram, mostrar minhas plaquinhas de venda, contar a história do Djair ali, que saiu de depressão, né, para poder criar um produto digital e vender muito, mostrar ali outros clientes que fizeram 100 mil reais em 7 dias, ou em 2 semanas 45 mil reais. Tenho vários depoimentos, várias histórias para poder mostrar, né, e realmente mostrar que isso tem fundamento e é muito forte. Pergunta 2. Quais prints, números ou métricas você costuma mostrar? Cara, eu mostro o meu Instagram, que são bastante seguidores, eu mostro ali minha plataforma digital, onde tem um bom faturamento, mostro minha placa de faturamento, eu mostro clientes, né? Então, prints de clientes, tem vários prints, eu acho que tem uns 40 prints de clientes aí, me mandando mensagem ali com faturamento, com dinheiro no bolso, né? Então, eu acho que seria esses prints e métricas que eu vou mostrar, né? Pergunta 3. Quais são 5 a 10 objeções mais comuns? Cara, eu acho que o que tem mais objeção é tipo assim, como é que eu faço o meu conhecimento virar um produto? Né? Ou como é que... vamos supor, como é que eu faço o meu conhecimento virar um produto que realmente vai gerar transformação? Ou em quanto tempo eu consigo ganhar dinheiro criando isso do zero? O quanto de tempo que eu preciso? Ou melhor, eu preciso ficar criando conteúdo, virar influencer para poder vender na internet? Eu preciso preciso ter seguidores? Ou até outra pergunta, eu preciso
ficar empurrando venda, tipo um guru, ou até mesmo sobre vendas, tá? Que eu preciso de vários funis para poder vender na internet, eu preciso saber vender, eu preciso nascer com dom de venda, tá? Acho que são as principais objeções. Pergunta 4. Quais as respostas você vai dar para cada objeção? Cara, eu acho que pergunta, tipo assim, ó, para tempo, quanto tempo eu consigo o resultado? Eu mostro pra pessoa que ela, tipo assim, prints ali, que em 1 ou 2 semanas a pessoa já consegue ter resultado, porque até mesmo nós temos ali a implementação muito rápida da metodologia e principalmente tem um módulo onde a pessoa vende sem risco, sem gastar nada, somente com um funil certo, para não gastar nada de dinheiro a mais do que da implementação. Questão de saber vender. Eu mostro para ela que existe técnica para vender e não precisa dom. Eu mostro para ela que não precisa de vários funis ou criar conteúdo, virar influencer, nada disso. Somente ela precisa de um funil simples que está separando ela de R$0 para poder vender múltiplos 5, 10, 15, 30, 50 mil reais. Mostrar também que pessoas comuns como ela conseguem ter resultados. Então acho que seriam mais essas coisas. Parte 8, bloco 7. Oferta, mais critérios, mais segurança. Pergunta 1. Qual é o nome da oferta? Cara, eu acho que o nome da oferta eu acho que, tipo assim, o nome do meu método, do meu grupo é Impulse, do meu método é Especialistas Escaláveis, e o nome da oferta eu acho que pode ser protagonista, algo tipo, não entendi muito a pergunta, mas eu acho que seria mais isso. Tipo, não, o nome da oferta, acho que seria realmente, se você está falando sobre preço, né, é tipo um preço protagonista, uma coisa assim, não entendi muito bem. Pergunta 2. Qual é a promessa da oferta em uma frase? Ajudar o especialista a criar e vender o produto digital dele para ele parar de ser escravo da agenda dele e vender múltiplos dígitos por mês com apenas um funil simples de qualificação direta, de mensagem, sem ele precisar ficar criando conteúdo, sessão estratégica, virar influencer e essas coisas. 3. O que está incluso na oferta? Ele vai receber toda a implementação, toda a implementação, tudo que ele precisa para poder criar o conhecimento, pegar o conhecimento dele, fazer virar um produto lindo, profissional e altamente vendedor, para poder fazer esse produto vender, né, de maneira mais simples possível, sem funis aleatórios, ficar criando conteúdo. Então, basicamente toda a implementação, todos os pilares que eu falei, ele vai receber, isso já está muito pronto também, então acho que está muito tranquilo. Pergunta 4, quem é o cliente perfeito? O cliente perfeito é o cara que ele sabe que o conhecimento dele vale muito mais do que o serviço dele hoje em dia. Então ele não quer mais ficar preso na agenda dele, e sim ele quer fazer o conhecimento dele trabalhar para ele. Então ele tem conhecimento, ele sabe que o conhecimento dele pode virar um produto digital altamente vendedor. Então é esse cara. E principalmente é um cara que já vende na internet, então ele já tem um faturamento, então já tem dinheiro para pagar a metodologia também. Então é basicamente o cara que já é bom no que faz e quer vender um produto digital, quer criar e vender um produto digital na internet. Pergunta 5. Para quem não é indicado? Cara, qualquer pessoa aleatória. Eu só quero na minha implementação especialista. Então sejam pessoas que já têm conhecimento, sejam boas no que fazem e vão vender algo na internet. Tipo, elas têm já um serviço, já têm um trabalho, elas são boas realmente no que fazem e elas podem vender na internet. Então, quem não é isso, que só está se formando, ou quem... até quem está se formando pode entrar, mas quem, vamos supor assim, não é bom em nada, ou não tem profissão nenhuma, não tem formação nenhuma, não quero na implementação. Pergunta 6. Qual é o preço oficial
em qual condição especial no webinário. Cara, eu tenho PowerPoint de vendas, então meu preço, geralmente, né, o preço oficial é o preço em torno de 6 mil, 7 mil reais. E a condição especial no webinário, que é o preço protagonista, né, que ao invés de a pessoa pagar, sei lá, 9 vezes de 900 reais, ela paga em torno ali de, tipo assim, 12 vezes de 399. Então fica 4 mil reais. Esse preço inicial que eu quero testar. Pergunta 7. Quais bônus vão existir? E qual regra escassez? Cara, o que eu quero fazer é levar a pessoa para a call de vendas, né? Então não vou falar preço ali, nada, só depois na call. Mas o preço que vai existir, os bônus, eu acredito que são agentes de IA, aplicativo de toda a estruturação da implementação. Então, o aplicativo, a pessoa realmente logar ali e ter toda a implementação na palma da mão dela. Eu acredito também que ela pode ganhar como bônus um CRM de graça para poder calcular as vendas e tudo mais. Eu acho que não pensei muito em bônus, mas acho que seria mais isso. Até mesmo templates de páginas prontas, templates de área de membros pronta. Acredito também que um grupo, né, VIP. E escassez, cara, basicamente para quem não responder ali, que não fala na hora, o preço não vai ser o preço protagonista, vai ser o preço normal. E eu só consigo de uma vez que entre ali, sei lá, 10 a 15 pessoas no funil de vendas. Então, não é falsa escassez, é realmente verdadeiro. 8. Pergunta 8. Qual a garantia e redução de risco? Cara, a garantia eu acredito que vai ser, primeiramente, a 7 dias ali, que é a de lei, né? E a garantia que eu posso dar sobre a pessoa, né, redução de risco, é explicar para ela que em poucos dias ela já vai estar ganhando dinheiro, então ela já vai ter a implementação pronta. Que dentro do projeto existe o funil venda sem risco, que é onde ela não vai gastar nada de dinheiro, já vai vender 2, 3, 4 vezes mais do que ela entrou na implementação, que ela pagou para entrar. Então, eu acho que basicamente seria esse o ponto, tá? Porque não posso ficar dando garantia assim, 2 meses vão ter resultado, vai sair, né? Eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que seria mais, tipo, que ela vai ter lá como fazer o método caixa rápido realmente para ela poder ganhar dinheiro rápido sem gastar nenhum dinheiro. Parte 9, bloco 8. CTA claro. Pergunta 1. Qual é o CTA exato no final? O que a pessoa deve fazer, quando e por qual link e mecanismo? Cara, o CTA vai ser... Vou mandar ali para a pessoa marcar uma call. Para quê? Para eu entender um pouco mais pessoalmente o negócio dela e criar com ela rapidamente um plano prático para o nicho dela, para o produto dela, para o conhecimento dela e como esse produto virá uma estrutura de 50, 100 mil reais todos os meses. Então, basicamente, a pessoa, eu vou falar para ela que eu vou mandar no chat do Meet o link ali do calendário ou do Google Agenda para a pessoa marcar a call ali hoje ou amanhã, no caso, né? Para eu poder criar um plano prático para ela. Mostrei na call ali todo o plano âmbito grande, né? E quero mostrar para ela, no nicho dela, no conhecimento dela, um plano prático para a meta dela, de como ela vai faturar múltiplos dígitos com o conhecimento dela. Então, acho que essa seria a CTA perfeita. Acho que seria isso. Vamos melhorar algumas coisas, mas acho que seria o mais importante esse ponto. Acho que tá legal.